Boa tarde. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, mãe. Oi, Carol. Oi, Ale. Bom, gente, ontem a gente falou bastante a respeito do não se aborreça, né? Então a gente vem falando dos princípios do Reiki. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um princípio que é extremamente importante, que é honrar. Honrar os nossos mestres, honrar os nossos pais, honrar tudo aquilo que veio antes de nós. E a gente tem muita dificuldade de entender o que significa honrar, porque na nossa cabeça, honrar é como se nós tivéssemos que fazer tudo aquilo que nos foi proposto por essas pessoas. Mas não é isso. Honrar significa prestar homenagem a essas pessoas e a essas coisas que nos fizeram aprender a ser quem nós somos hoje. Nós só somos o que somos porque nós trazemos todo esse conhecimento dentro de nós. Nós trazemos esse repertório dessas pessoas e da vivência dessas pessoas. Talvez muito dessas coisas que elas viveram ou desses aprendizados que elas passaram para nós nem faz mais tanto sentido nos dias de hoje, ou talvez nem esteja em ressonância com aquilo que a gente acredita. Mas por que é importante a gente honrar isso? Porque com certeza lá atrás os nossos antepassados, quando fizeram tudo o que fizeram, eles tinham somente um objetivo: acertar. Assim como você hoje. Com certeza, tudo o que você faz hoje, você só tem um objetivo: acertar. E por que nós queremos acertar? Nós queremos acertar para ser feliz. Não é isso? A humanidade, ela acredita que ela vive todos os dias atrás dessa felicidade. Mas, bem lá no fundo, o que nós queremos de verdade é não sofrer. E aí por isso que a gente acaba fazendo várias coisas para aplacar esse sofrimento, para aplacar essa dor. Mas na verdade mesmo, o que nós queremos é não sofrer. E aí a gente olha lá para trás, para os nossos antepassados, e nem precisa ser antepassados tão lá atrás, mas até os nossos pais. E às vezes bate uma revolta e nós questionamos o porquê será que eles fizeram o que fizeram? Por que será que bateram em nós? Ou por que será que nos deixaram de castigo? Ou por que será que foram tão duros conosco? Mas será que não era exatamente isso que nós precisávamos naquele momento? Ou melhor do que isso, será que não era exatamente isso que eles poderiam nos oferecer? Afinal de contas, nós só oferecemos aquilo que temos, na verdade. A gente não pensa, eu vou tratar meu filho desse jeito, ou vou falar com fulano de determinada forma, só para criar um trauma e depois ele ter que procurar um psicólogo. Na verdade, não é isso. O que nós fazemos é dar o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos nem sempre é o suficiente para o outro. Lembra que eu falei de suficiência ontem? Então, o que significa
ser suficiente. É ter o suficiente para sermos felizes. O suficiente para que a gente consiga criar à nossa volta aquilo que é necessário para a gente. Então, quando nós olhamos lá para trás e para tudo isso que todos os nossos antepassados passaram, e tudo aquilo que eles viveram, as dores, as felicidades, as conquistas, isso na verdade deve ser um parâmetro para nós construirmos o nosso agora. Se hoje eu estou aqui, é porque tem uma história por detrás disso. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, que se conheceram um dia e construíram essa história para que hoje eu estivesse aqui. Um dia eu fui o desejo de alguém, para que hoje esse desejo estivesse concretizado. E aqui, conversando com vocês hoje. E assim foi, desde o começo da minha família. Você também deve ter uma história assim. Talvez uma história um pouco mais triste, talvez uma história um pouco mais feliz, mas uma história que trouxe para você quem você é. Quando eu pergunto para você, e uma pergunta bem clássica, quem é você? Você começa a dizer assim, eu sou parecido com meu pai nisso, eu sou parecido com a minha mãe naquilo, ou eu carrego a minha avó, ou eu carrego parte do meu avô, ou eu sou parecido com uma tia, eu tenho um professor determinado, e a gente vai carregando essas histórias. E na verdade, sim, somos parte de todas essas pessoas. E aí? E aquilo que eu não gosto? E aquilo que eu não quero ser dessas pessoas? O que eu faço? Eu nego? Eu digo que isso não existe dentro de mim? O que eu falei para vocês a respeito das sombras ontem? Nós temos que acolher essas sombras. Nós temos que trazer essa sombra para nós. E a partir do momento que nós trazemos essa sombra, nós conseguimos honrá-la e dizer que naquele momento, aquele ser que ofereceu para a gente tudo aquilo deu o melhor que ele podia. E hoje, honrando isso, eu dou o meu melhor. E eu posso desenvolver algo que é extremamente importante, que é a compreensão. Eu não preciso aceitar tudo aquilo que me foi dado. Eu não preciso aceitar todos os conceitos ou todas as crenças. Eu posso pegar esses conceitos e essas crenças e ressignificá-los. Eu posso trazer todo esse conhecimento e me adaptar para as minhas verdades e para os meus valores e para os meus princípios. E isso, na verdade, é compreender. Compreender é quando a gente olha para o outro e aceita que o outro só está me dando aquilo que ele tem. Eu até faço uma brincadeira que é o seguinte, que nós somos muito cruéis às vezes. Porque nós paramos e olhamos para as pessoas e exigimos coisas que talvez ela não possa nos dar. Por quê? Porque ela não teve o mesmo conjunto de informações que nós tivemos. Elas não viveram as mesmas coisas que eu vivi. E talvez elas não tenham a mesma constituição biológica, psicológica e mental para interpretar tudo aquilo da mesma forma. Por isso que eu digo que é cruel julgar alguém. Seria mais ou menos como chegar na frente de um pé de manga, de uma mangueira, e ficar pedindo maçã para ela. Uma mangueira só pode dar manga. Parece um exemplo muito bobo, mas nós fazemos isso o tempo todo. Às vezes nós chegamos na frente de alguém e nós exigimos que essas pessoas tenham um comportamento parecido com o nosso. Mas como que ela poderia ter esse conhecimento? Como ela poderia desenvolver isso se, na verdade, ela não teve o seu Nelson como pai, ou Dona Claudecir como mãe, ou a Graziella como irmã, ou o Rolando como marido, ou a Manu como filha? Não importa. Não tiveram os professores que eu tive. Eu tive mestres maravilhosos que me ensinaram muitas coisas. Me ensinaram como eu deveria e como eu queria ser e como eu não queria ser. Eles também foram grandes mestres. E eu carrego isso dentro de mim.
você também carrega isso dentro de você. Então, honre. Honre aquela doença que você teve, honre aquele problema que você teve, honre aquele relacionamento que não deu certo. No lugar de ficar amaldiçoando aquela pessoa, honre aquela pessoa. Honre aquele trabalho. Traga honra para a tua vida. Honrar, de novo, não é aceitar, mas é compreender que naquele momento era exatamente isso que você precisava para ter o aprendizado, para ser quem você é hoje. Os seus antepassados e as suas histórias passadas forjaram a pessoa que você é hoje. Será que se você não tivesse passado por tudo isso, não tivesse todo esse aprendizado, você teria força para passar pelas coisas que você está passando no dia de hoje? Será que você conseguiria ter a mesma determinação que você tem? Coloque atenção nisso. Lembre-se, você é um poderoso co-criador e você cria através do seu repertório. Você cria através de como você enxerga o mundo. Eu estudo muito o Eneagrama e gosto muito disso, porque o Eneagrama ele nos ensina justamente, ele nos mostra a lente que enxergamos o mundo. E é assim que eu vejo. Eu sei que tem muita coisa que eu olho para trás e olho talvez para os meus antepassados e penso, poxa, eu gostaria de ser diferente. Mas aí você pensa, será que lá atrás, lá na Idade Média, eu não agiria exatamente da mesma forma? Será que lá atrás, se eu tivesse 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, será que eu não agiria desta forma? Vamos trazer para a nossa vida a não culpa, o não culpar. E não culpar a nós, mas também o não culpar o outro. Vamos trabalhar o ponto de compreensão. Compreender é entender logicamente e emocionalmente o que leva o outro a fazer determinada coisa. E vamos parar de exigir do outro aquilo que ele não pode nos dar, porque isso cria, na verdade, uma grande ansiedade, uma grande frustração. Imagina, se você não está esperando nada do outro, absolutamente nada, e o outro te chega com uma pequena gentileza, aquilo é extremamente gostoso. Agora, se você fica colocando expectativa naquilo, e a única coisa que ele pode te trazer é aquilo, quando ele chega, você não consegue nem valorizar. Será que não é exatamente isso que o universo está fazendo com a gente nesse exato momento? Ele está te trazendo algo muito importante. Ele está te convidando para um momento muito importante. Será que você está valorizando? Ou você só está amaldiçoando este momento porque você está dentro da sua casa, porque você está tendo que conviver com o teu marido, porque seu filho está 24 horas gritando no teu ouvido, ou porque você está sozinho? Será que não é o momento de compreender? E o que o universo pode nos oferecer hoje é isso. E será que não é exatamente isso que nós precisamos? Será que esse não é exatamente o nosso ponto de suficiência? Será que para você hoje desenvolver a escuta amorosa, você desenvolver a fala na hora exata, você desenvolver o seu abraço virtual, porque hoje tem que ser virtual isso. Será que não é isso que você precisa aprender? Será que isso não é o suficiente? E assim, quando você honra toda essa sua história passada, quando você honra os quilômetros que você teve que andar quando você era mais jovem para conseguir algo, ou passar as madrugadas estudando, ou quantas vezes você teve que trabalhar com uma criança no colo porque ela estava doente e você não pôde ir para a empresa. Quando você honra tudo isso, você traz o ponto de aprendizado. E quanto mais rápido a gente aprender,
mais nós conseguimos compreender o mundo à nossa volta. As nossas lentes que estavam embaçadas pela raiva, pelo rancor, essa lente, ela passa a ser límpida, porque você consegue se conectar com o outro verdadeiramente. Como é bom isso! Como é bom você olhar para o outro e dizer, ele é assim, é isso que ele tem para me oferecer. E vice-versa. Se as pessoas conseguissem se enxergar desse jeito, as convivências seriam muito melhores. Eu estou ouvindo o tempo todo pessoas desesperadas porque estão em casa e estão tendo que conviver 24 horas com os seus familiares. Está todo mundo desesperado com isso. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos respeitar o outro. Nós colocamos o nosso ego à frente e nós queremos ser acatados nas nossas vontades. E o outro também quer ser acatado nas suas vontades. E aí começa a acontecer uma grande briga. Uma grande briga de ego, uma grande competição. Meus amores, não existe mais lugar para isso nesse mundo. Não é lugar de competir com as pessoas. Existe lugar para tudo e para todos. Você pode ser exatamente quem você é, permitindo que o outro também seja. Porque quando isso acontece, o respeito se instala e não tem lugar para brigas. Tem lugar para o ponto de honra. Talvez o seu marido, o seu filho, o seu amigo, a pessoa que convive com você, seja o maior mestre da sua vida. E seja ele que vai trazer para você a isenção do seu karma nesse ponto de aprendizado. Porque karma é a lei do aprendizado e não a lei do castigo, como as pessoas pensam por aí. Quando eu aceito e honro o aprendizado que está na minha frente, eu consigo ser co-criador do meu universo através de uma frequência extremamente alta. Eu consigo curar a mim e ao outro. Eu consigo me conectar com essa verdade. Não existe mais tempo para isso. Não existe mais tempo para ser infeliz. Não existe mais tempo para ser egoísta. Não existe mais tempo para brigas de ego. Permita que o outro seja ele. E você, esse outro ele, permita que este outro seja também. Vamos parar de exigir que o outro dê aquilo que ele não tem. Vamos aprender a ouvir com amor. Vamos aprender a nos calar por amor. Se você percebe que o outro está muito irritado, que o outro está nervoso, tenta calar. Não por submissão, mas por amor. Não adianta discutir com alguém que está bravo. Não adianta medir força com alguém que está bravo. Seja como o nosso Mestre Jesus, que perante todas as dores que ele passou, humildemente, ele se calava, perdoava e tinha uma ação amorosa. Bem, mas mesmo você não se preocupando, não se aborrecendo e honrando tudo à sua volta, você ainda deseja coisas que não tem, que não está conseguindo? Faça algumas perguntas para você mesmo. Traga esse ponto de reflexão. O que você realmente quer? Essa tem que ser a primeira pergunta. Porque às vezes nós queremos tantas coisas que nós não conseguimos nem ordenar o que é. Então, minha primeira pergunta é: o que você quer? A minha segunda pergunta é: será que você realmente precisa disso? Ou é um chamado do seu ego? Ou é o seu ego que quer isso? Minha terceira pergunta é: para que você quer isso? Ele está alinhado com o teu propósito de vida?
Ele está alinhado com os seus princípios e valores? Porque talvez, se ele não estiver, você não vai conseguir. Porque você não vai precisar verdadeiramente disso. Mas enfim, uma outra pergunta. Então, o que você precisa mudar em você para conseguir isso que você quer? Quais são as mudanças internas e externas que vão ser necessárias para que você consiga conquistar isso que você quer? Qual vai ser a ação necessária, então? E já que você mudou, o que você vai precisar fazer com essa mudança para você conquistar tudo isso? E aí, eu vou refazer novamente essa pergunta. Se depois de todos esses questionamentos, depois de tudo isso, eu quero que você faça uma última pergunta. Você realmente precisa de tudo isso para ser feliz? Tudo isso que você realmente quer, que você tanto deseja, realmente é o suficiente para você? Para você ser feliz? Você precisa de todas essas mudanças? Você precisa de todos esses objetos à sua volta? Você precisa de tudo isso para ser feliz? Ou talvez, e eu tenho tanta certeza disso, que você já tem dentro de você tanto conhecimento, até porque você está alinhada ao universo o tempo todo e o universo está trocando com você o tempo todo. Ele te dá o suficiente para que você seja a melhor versão de você mesmo. Honre você. Honre o ser humano que você é. Honre o que você tem para entregar para o outro. Pare de olhar para você mesmo e se diminuir. Todos nós temos algo para oferecer de bom. Às vezes, as pessoas me questionam que curso que elas teriam que ser para trabalhar o seu propósito de vida. O que elas deveriam fazer? E aí eu digo, aceite. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer passo, antes de qualquer mudança, aceite. Quem você é? Como você é? Honre você. Honre a força, a luz e a centelha divina que habita dentro de você. E só assim, alinhada ao seu propósito, aos seus valores e princípios, mantendo a atenção no agora, porque é através do agora que nós vamos construir o futuro, nos acolhendo, nos amando. Só assim, neste ponto de benevolência, nesse ponto de compreensão, nós vamos conseguir co-criar, criar à nossa volta tudo aquilo que verdadeiramente precisamos, aquilo que é suficiente para sermos felizes. Eu honro os meus antepassados, eu honro as pessoas que convivem comigo agora, porque todos eles são meus grandes mestres. É por conta de todos eles que hoje eu me permito estar aqui, sendo o que eu nasci para ser, que é a melhor versão de mim mesma hoje. E é isso que eu convido vocês, para que hoje, só por hoje, você seja a melhor versão de você mesmo, honrando, se amando e respeitando. Certo? Vamos fazer uma oração para o nosso planeta e mandar reiki? Vamos lá? Deus, onipotente, onipresente, Criador de tudo e de todos,
Convoco neste momento a expansão do nosso cardíaco. Convoco neste momento a expansão da nossa consciência, para que sejamos um só coração unidos nesta oração. Querido Pai, nos traga a sabedoria, para que possamos passar por este momento com grande aprendizado, que as nossas frequências nos mantenham elevadas, que os seres de luz que envolvem o nosso planeta possam ter força e nos auxiliar em nossa cura e na cura do planeta, física e frequencialmente. Deus, guiai os nossos pés e as nossas mãos e as nossas mentes, para que possamos caminhar pelos caminhos corretos, para que possamos focar no que é suficiente para a nossa felicidade, para a nossa cura, porque sabemos que somos os grandes mestres e médicos da cura neste exato momento do nosso planeta. Sabemos que através de nossos corações, de nossas frequências, o nosso planeta se restabelecerá e com ele todos nós. Que os mestres tenham compaixão e sabedoria para conduzir a cada um de nós neste propósito. Os reikianos que se conectem, envolvendo o nosso planeta, uma grande luz dourada, uma grande luz. Que cada parte do nosso planeta receba essa cura neste momento. Que todos os mestres de todas as esferas possam agora, em um só coração, se unir a nós. Que os nossos mares, terra, animais, nós humanos, possamos sentir o amor incondicional pulsando. Que a dor da regeneração seja aplacada neste momento. Que a fé se restabeleça e ganhe força. Que a esperança, grande força motriz, que nos mantém, possa contaminar a cada parte deste planeta e a cada ser aqui presente. Em um só coração, em uma só. Convocamos a presença de Mestre Jesus, e com seu amor nos envolva e envolva o nosso. Pedimos a presença de Mestre Buda, que nos traga a sua sabedoria e nos ilumine através dela. Pedimos a Mãe, deusa do amor incondicional e da compaixão, que nos ajude a desenvolver esses dons e que cuide do nosso planeta com todo amor. Mãe Maria,
com toda a sua humildade, nos ensine a passar por este momento com os pés descalços, as nossas almas desnudas e com nossos egos dormentes, para que somente o nosso eu maior possa se expressar. Que Miguel Arcanjo, com a sua espada de fogo, proteja o nosso planeta e a cada um de nós. Em um só coração, em uma só voz. Que possamos ter a honra de ser chamados de trabalhadores da luz. Assim seja hoje. Namastê. Queridos, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Amanhã, às 9 horas, nós nos vemos, tá? E esse vídeo vai ficar gravado lá no YouTube, tá bom? Quem quiser ver mais uma vez, ou se quiser compartilhar com alguém, tá bom? Agradeço a presença de cada um. Um beijo. Até amanhã.